Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, começamos hoje o nosso 19º encontro, né? Então, falta só mais um, gente. Vamos lá, então. Hoje nós vamos falar sobre os símbolos e gestos para a comunhão com Deus. Então, hoje nós vamos tratar, assim, de ver os símbolos que nós temos na igreja, de onde que eles vieram, o que que eles representam, né? O que é esses símbolos, ok? Então, vamos fazer nossa oração inicial, pedindo a Nossa Senhora que nos ajude a compreender esse encontro, a nos colocar em oração. Então, nesse momento, né, eu peço que você silencie aí o seu coração, né, se concentre nessa oração e vamos prestar muita atenção nas palavras que a gente vai dizer a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem. Então, aqui, ó, nesse slide, né, a gente já vê um vitral que representa, né, os nossos sacramentos. Então, nós temos ali, ó, no comecinho lá, o batismo, a confissão, a crisma, a primeira comunhão, o casamento, a ordem e a unção dos enfermos, lá no finalzinho, certo? Para todos esses sacramentos, nós temos símbolos, não é verdade? Então, a gente já viu alguns, né? O símbolo do batismo é a água, né? A luz, né? A vela. O símbolo da crisma é o óleo, né? A comunhão é o pão, certo? O vinho, o corpo e o sangue de Cristo, certo, gente? Então, tudo isso são símbolos. E para que a gente tem esses símbolos, né? Então, vamos começar a ler aqui essa, essa introdução aqui. As celebrações litúrgicas são momentos de encontro de Deus com o seu povo reunido. Para nos ajudar neste encontro, a igreja utiliza símbolos, gestos e palavras. São eles que nos ajudam a participar de maneira mais ativa e a receber os frutos desse encontro. Então, os símbolos, eles nos ajudam, né, a entender algumas coisas, a nos concentrar, a observar certas coisas, né, mesmo que às vezes a gente talvez não entenda, né, então, por isso que serve a catequese, né, a gente vai dar uma passada aí pelos símbolos, né. Mas vamos imaginar assim, ó, se a nossa vida é cheia de símbolos, né? A gente tem os memes na internet, né? Que a gente dá muita risada. Ou os memes às vezes falam muito mais coisa, né? A gente, em vez de escrever no WhatsApp, a gente põe um meme lá, põe uma figurinha, e aquilo, né? Por exemplo, se faz assim, né? Dá um joinha aí no meu vídeo, como a gente vê várias vezes os YouTubers, né? Não, dá um joinha ali, se inscreve no meu canal, pô, né? Ok. Mas e o que é esse joinha, né? Quer dizer que você gostou, é um símbolo, né? Nós temos vários símbolos. Se a gente for olhar, meu, andando de carro, né? Toda comunicação que é feita com o motorista é feita por símbolos, né? Se ele encontra um E, ele pode estacionar. Se o E está cortado, não pode estacionar. É assim que funciona, né? Se a gente, imagine se a gente tiver que escrever, né? Pode estacionar. A hora que o motorista conseguir ler, isso já passou, né? Ele nem vai conseguir ler. Então, o símbolo nos alerta, nos coloca em algumas coisas. Então, é muito natural também que a gente use símbolos na igreja, né? E eles sempre nos remetem a Deus, sempre nos remetem às coisas de Deus, certo, gente? Ou das celebrações, beleza? Eu vou falar aqui alguns símbolos, só para vocês terem uma ideia, né? Que a gente não vai falar, que não está aqui nesse encontro, né? Mas, por exemplo, o padre entra na missa, ele usa aquele, não muita gente acha que é um cachecol, né? Não, aquilo chama-se estola, né? Estola. Então ele usa uma estola e aquela estola, ela representa, por exemplo, né? Ela representa o Antigo e o Novo Testamento.
Então, elas devem estar bem equilibradas lá. Elas vão até lá quase o pé do padre, né? E você vê que eles têm um equilíbrio ali, né? O Antigo e o Novo Testamento, né? Então, às vezes se o padre está meio torto, né? Então, não está equilibrado o Antigo e o Novo Testamento. Mas, então, o que representa aquilo? Representa o todo, né? Representa toda a palavra de Deus, representa toda a Bíblia, tá? E no encontro passado, a gente já viu as cores, né? Já viu os tempos da liturgia. Então, tudo isso realmente a igreja nos coloca para ajudar as nossas celebrações, né? Então, é muito legal isso. A gente começa a entender certas coisas, né? É muito interessante. Nós vamos, então, ler, para vocês verem, hoje a leitura, né? Então, peguem aí a leitura. Êxodo, capítulo 30, né? Bem no comecinho da Bíblia, né? Capítulo 1, versículo 1 ao 10, certo? Então, a gente vai começar a ver como é antigo essa questão, né, dos símbolos, né? Ok? Vamos lá, então. O altar dos perfumes. Então, se você ainda não pegou, né, a Bíblia, corre lá, para o vídeo, tá? E vai pegar a sua Bíblia lá. Achou lá a leitura? Beleza. Construirás um altar para queimares sobre ele o incenso. De madeira de acácia o farás. Quer dizer, eles vão fazer o altar de madeira, de acácia. Olha que específico, não pode ser de pinheiro, não pode ser de oliveira, sei lá o que eles tinham lá. Não, tem que ser de acácia. Será quadrado, seu comprimento e sua largura de um côvado. Então, né? Depois pesquisem lá quanto que é um côvado, tá? Eu não sei, tá? Mas é um côvado. Então, ele vai ser quadrado, tá? Olha a figura que nós estamos ali já começando a observar, né? Ele é quadrado. E terás 2 côvados de altura. Os chifres formarão uma só peça com o altar, cobrirás de ouro puro sua parte superior, os seus lados ao redor e os seus chifres, e lhes farás uma bordadura de ouro em volta. Olha ali para a figura e veja os chifres, a bordadura, que é aquela, tipo uma franja, uma coisa trabalhada ali, né? Que tem bem em cima, né? E tudo recoberto de ouro. Farás para ele 2 argolas de ouro, abaixo da bordadura. Tá vendo? 2 argolas de ouro, tá ali abaixo da bordadura. Dos 2 lados. Então, tem de um lado e do outro lado. Colocará essas argolas dos 2 lados para receber os varais que servirão ao seu transporte. Por quê? Porque o Êxodo, nós estamos lá na época de Moisés, né? E eles andavam no deserto. Então, eles tinham que se movimentar. Então, já foi pensado, né, essas argolas para poder carregar, né, com os varais. Está vendo ali os varais? Muito bem. Farás os varais de madeira de acácia e os recobrirás de ouro. Está vendo? Os varais também são de ouro. São de acácia recobertos de ouro. Colocarás o altar diante do véu que oculta a arca da aliança, em frente do propiciatório que se encontra sobre a arca, no lugar onde virei a ti. Então, esse objeto, esse altar do incenso, ele é colocado em frente à arca, né, onde estão os 10 mandamentos, né, a arca da aliança. Né, Moisés recebeu, né, de Deus os 10 mandamentos e colocou nessa arca, que chama-se Arca da Aliança. Arão queimará sobre o altar incenso aromático a cada manhã. Então, toda manhã, Arão irá queimar incenso aí nesse altar. Quando preparar as lâmpadas, então ele vai preparar as lâmpadas e vai queimar esse incenso. Ele o queimará também entre as 2 da tarde, quando acender as lâmpadas.
Então, ele também vai fazer isso às 2 da tarde, quando ele vai acender as lâmpadas. Haverá, deste modo, incenso diante do Senhor perpetuamente nas gerações futuras. Então, se ele queima incenso de manhã, aquilo fica, né, saindo uma fumacinha até as 2 da tarde. E daí, às 2 da tarde, ele queima de novo e vai ficando fumacinha o dia inteiro. Então, vai ficar perpetuamente. Não oferecereis sobre este altar nem perfume profano, nem holocausto, nem oferta, e não derramareis sobre ele libação. Né? Então, você não pode oferecer aí nesse altar um animal, né? Cortar jogar sangue e tal. Ele tem que ser sempre bem, só serve para isso, só para incenso. Uma vez por ano, Arão fará a expiação sobre os chifres do altar, com o sangue da vítima pelo pecado, fará a expiação uma vez por ano, em todas as gerações futuras. Então, nunca terá sangue, mas uma vez por ano vai ter, né? Eles vão fazer uma expiação em cima desse altar, jogando ali. E o que é essa vítima, né? É um cordeiro, né? É um animalzinho que eles vão cortar e jogar o sangue desse animal no altar. Tá? Que coisa nojenta, né? Esse altar será uma coisa santíssima, consagrada ao Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, gente, vocês percebem que lá na época de Moisés já existia, né, esse cuidado, né, de fazer o altar, como que ele tinha que ser revestido de ouro, de acácia e tudo, né? Então, é impressionante, né? Então, é uma coisa que vem de muito tempo, né? A gente vem assim de muito tempo essa tradição, né? E aí ficou, né, para nós católicos. Aqui nessa figura a gente vê melhor, ó. Nós temos ali o altar do incenso, né? Atrás lá, ó, no lugar santo, ó. Aqui somente os sacerdotes podiam entrar para prestar culto. Então somente os sacerdotes podiam entrar nesse lugar onde está o altar do incenso. Depois tem um altar ali com pães, que engraçado, né? Já tem os pães, né? Olha como significa, né? Aí tem aquelas lâmpadas ali, né? Que em hebraico se chama menorá, que tem 7 lâmpadas, tá? O número 7, né? Para quem assistiu o meu vídeo de curso bíblico, quer dizer perfeição, né? Então é uma luz que remete à perfeição. E lá no lugar santíssimo, que é coberto por uma cortina, só pode entrar uma vez por ano o sumo sacerdote. É um lugar santíssimo, tá? É onde fica a Arca da Aliança. Então, todos esses altares, todos esses objetos, eles têm uma descrição perfeita no Êxodo. A gente leu o do altar do incenso, mas também tem da Arca da Aliança, também tem, né, do altar dos pães ali. É interessante. Tá? Bom, vamos lá. Vamos refletir então um pouquinho. Sobre o que fala esse texto, então o que ele fala, né? Ele fala da construção, confecção do altar do incenso. Quem fala? Quem que está falando? Faça isso, faça aquilo, põe uma argola, né? Então é Deus, né? Interessante, né? Deus pensa em tudo, né? Até na argola, até né? E Deus exige que seja feito de ouro, né? Interessante, né? E a quem se dirige? Então Deus fala e se dirige às pessoas lá que estavam com Moisés, que estavam com Arão. Quem que é Arão? É irmão do Moisés, né? Ele é irmão do Moisés, e Moisés é o líder do povo, mas Arão é o sacerdote, né? Ele que é o sacerdote do povo. Inclusive, ele é o sumo sacerdote, ele é o cara que pode entrar lá no lugar santíssimo, né? Tá? Qual o significado de revestir o altar de ouro? Né? O que significa isso? Então, a gente pode pensar em riqueza, né? Em dar a Deus uma riqueza, em consagrar a Deus aquele objeto, em fazer esse objeto um objeto diferente, né? Nós não temos nenhuma, sei lá, eu aqui em casa não tenho nem
uma colher, nada de ouro, né? Não tem nada assim. Imagine revestir uma mesa de ouro, né? Meu, além de ser muito caro, tá? É uma coisa assim que quase que você não conseguiria nem encostar nessa mesa, né? Porque você não quer estragar aquela mesa. Então aquilo se torna o quê? Se torna uma coisa assim muito sagrada, né? Muito importante, né? Ok? O que esse texto faz você pensar sobre o lugar de nossas celebrações e a maneira como celebramos? Então pense a respeito disso, né? Mas realmente nos faz pensar mesmo, né? O que nós temos na igreja hoje que quase né, uma cópia ou quase que veio, né, dessa tradição dos judeus, né? Nós temos o altar, né? Nós temos o sacrário, né? Que é uma caixa onde está lá as hóstias, né? Na capela do Santíssimo. E ali, só que a diferença é que ali a gente pode entrar e devemos entrar, né? Não é só o sumo sacerdote que pode entrar lá, como era nos judeus, né? Mas a gente tem uma coisa muito parecida também, certo? Então pense a respeito e realmente, né? Nada vem do acaso, né? Tudo vem de uma coisa que já de uma tradição, né? Entendeu? Então, claro, nossa religião nasceu do judaísmo, né? Nós somos o povo de Deus que eram os judeus, mas depois se tornou os cristãos, né? Por causa de Jesus. Jesus era judeu, então é bem natural que, lendo todas essas tradições judaicas, a gente também tenha as nossas tradições de uma forma semelhante, né? Ok? Vamos lá. Na Bíblia encontramos muitos momentos celebrativos, né? Então, como a gente viu agora, né? Ao celebrar, o povo de Israel fazia memória das ações que Deus fazia em seu favor. As reconhecia no presente e fortalecia a certeza da sua fidelidade no futuro. Esses momentos eram enriquecidos pelo uso de símbolos que ajudavam a celebrar. Então, eu vou contar uma experiência que eu tive com uma celebração judaica, até um pouco diferente, né, do que nós cristãos fazemos, né? Mas é na noite de Páscoa. É, é, digamos assim, para eles é a Páscoa dos judeus, o que é? É a saída do povo do Egito. Então, essa noite, o filho mais novo, a criança mais nova da casa, pergunta à pessoa mais velha da casa, né? Ao avô, ao pai, né? Ela pergunta, pai ou avô, por que hoje é um dia diferente de todos os outros dias? Você vê que começa a celebração assim. A celebração começa com essa pergunta. E aí o pai, o avô, vai explicar. Nós éramos escravos no Egito. Olha só, nós éramos escravos no Egito. O pai era escravo, a avó não. Não, os judeus eram escravos, né? Mas eles se colocam, como diz ali nesse texto, eles se colocam, eles fazem memória do passado, né? Para fortalecer a certeza da sua fidelidade no futuro. E aí ele conta toda a história do que aconteceu com o povo, como foi libertado, né? Como Moisés libertou o povo do Egito e toda essa história. E aí começa um jantar que é o Seder, né? O jantar que comemora a Páscoa. E esse jantar ele tem muitos significados também, né? É, é servido um cordeiro, né? É servido ervas amargas, pães sem fermento, e tudo isso tem um significado, né, para os judeus. Durante o jantar, você toma 7 taças de vinho em determinadas fases do jantar, né? Não é tudo de uma vez só, né? Você vai tomando essas taças de vinho com as orações. E é muito curioso, porque tem uma hora em que eles abrem a porta esperando que Elias volte, retorne, porque na Bíblia Elias subiu ao céu, ele não morreu.
Então, eles abrem a porta para que Elias retorne, né? Claro que nunca entra Elias, né? Mas é um símbolo, né? É um símbolo. Todos param de jantar e ficam um pouco em silêncio, com aquela porta aberta. Vai que um dia, né, Elias volte, né? Meu Deus do céu, né? Mas, ok, certo? Eles fazem isso sempre, né? Esse jantar. O cordeiro, ele é totalmente comido, ele tem que ser totalmente comido, né? Tem que ficar só os ossos, né? Isso também é um símbolo, né? E tudo mais, né? Então, realmente é uma experiência muito interessante, que demonstra também como é a nossa missa, como é as nossas celebrações, como nós fazemos, né? Então, olha só, quando Jesus nasceu, o povo tinha o costume de sacrificar animais que eram colocados sobre o altar. Então, lá em Jerusalém, lá no Templo de Jerusalém, havia um altar de sacrifício. Então, os mais ricos sacrificavam bois, os médios, né, sacrificavam cordeiros, né, e os mais pobrinhos, né, sacrificavam pombas. Se a gente for olhar lá na história de Jesus, Maria, quando vai fazer depois do parto, né, ela tem que fazer a purificação, né, ela tem que fazer a purificação. Esses sacrifícios serviam para fazer a purificação. Então você se tornava puro quando fazia o sacrifício. E eles oferecem algumas pombinhas, tá, para poder fazer o sacrifício. Tá? Eram pessoas bem pobrinhas, né? Ok? Quando é um boi, só uma curiosidade, né? Quando era um boi, por exemplo, eles cortavam, eles sacrificavam o animal no altar. E você tem noção, assim, olha, imagine o sangue correndo no altar, daí cai, ele vai para uma canaleta, assim, é uma coisa meio feia, né? Realmente era um lugar bem estranho, tá? Cheio de sangue, né? Esses sacrifícios eram constantes, era o dia inteiro sacrifício, porque as pessoas iam lá fazer sacrifícios, né? Era um trabalho que os sacerdotes, eram vários sacerdotes, né? Faziam o dia inteiro cortando os animais, né? Então é uma coisa bem chocante mesmo, se for pensar no dia de hoje, né? Mas eles faziam esse sacrifício, os animais maiores, né, os bois, os cabritos, parte da carne era devolvida à pessoa que levou, né, o boi, parte da carne ficava com os sacerdotes, né, ficavam para eles, né, e parte era queimada no altar. Então, daí eles queimavam o animal depois do sacrifício. E tudo tem um símbolo. Por exemplo, o incenso, né, que a gente usa na igreja, que a fumaça vai para o céu, é um símbolo das nossas orações indo para o céu, né? Então, quando você queima um animal em sacrifício a Deus, né, esse animal, a fumaça dele, o fogo para o céu, é também um símbolo dessa purificação pessoal, tá? Então, vamos continuar lendo o texto ali. Então, os símbolos, né, queimar o animal era uma forma de agradecer a Deus por tudo que tinham recebido. Mas era mais que isso, tá? Era o modo deles se purificarem, porque tinham se tornado impuros, né? Mas hoje, em nossas igrejas, o sentido do altar é outro, pois é Jesus que se oferece a Deus, dando sua vida para a salvação de todos. Por isso que a gente fala assim, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus. A gente chama Jesus, né, de Cordeiro de Deus. Porque hoje, no altar, também ocorre um sacrifício, né? Mas é um sacrifício invisível aos nossos olhos. Mas, que nem a gente viu lá no nosso encontro de Eucaristia, é um sacrifício de Jesus, né? Toda a paixão de Jesus acontece ali naquele momento do altar. Então ele também está ali se sacrificando, né? Então tem essa imagem aí que vocês veem do cordeiro, né? Que é um símbolo também. Está vendo que ele tem uma auréola santa, o cordeiro santo, o cordeiro de Deus, né? É Jesus. Essa imagem aí é a imagem de Jesus, certo? E tem aquela bandeira
parece da Cruz Vermelha, mas na verdade ela é a bandeira, a gente pode associar, né, a cruz de Cristo, né? A cruz de Cristo, a cruz vermelha, que significa o quê? O sangue. Então, é muito rico de símbolos se a gente começa a olhar. E tem uma cruz lá na pontinha, né? Também significando o sacrifício de Jesus, certo? E ele está o quê? Em cima da Bíblia, né? Em cima de um livro, né? Cheio de marcações ali, também com cruzes, né? A gente fica até meio maluco, né? Se a gente começa a olhar todos os detalhes, né? Você começa a enxergar muitos símbolos que às vezes a gente passando na frente assim, nem olha direito, né? Nem percebe, né? Tá ok? Então vocês já perceberam, né? Assim que temos muitos símbolos, tá? Então a nossa experiência cristã é marcada por muitos símbolos, sinais sagrados, gestos e atitudes que servem como ponte que nos levam ao encontro de Deus. Muitos símbolos que usamos estão relacionados com a momentos importantes da história da salvação do povo de Deus. São os símbolos que nos ajudam a estabelecer a nossa comunhão com Deus. Por essa razão, muitos deles fazem parte da celebração eucarística. Então, aqui eu trouxe alguns símbolos aqui nessa tela. Então, o primeiro ali, não dá para ver direito, mas é um peixe. Tá? Esse é um símbolo cristão lá dos primeiros cristãos. Os primeiros cristãos usavam esse símbolo. Né? O peixe, em grego, se fala ictus, que é Iesu, Christi, Jesus Cristo, Tel, ictus, Salvador. Tá? Tel, quer dizer, Deus Salvador. Jesus Cristo, Deus Salvador. Tá? Então, essa era um símbolo. Tá? O JHS ali, né, um símbolo com uma cruz ali, né? É Jesus, homem e Salvador. Não, desculpa. Às vezes a gente fala Jesus hoje e sempre, tá? Mas em latim é Jesus, Salvador dos homens, isso, Jesus, Salvador dos homens, Omnem Salvator, tá? Em latim, tá? Jesus, Salvador dos homens. Embaixo a gente vê a figura de um pelicano, que é uma figura muito interessante, de Jesus também, olha só, né? Tá vendo que tem atrás dele ali, né, o JHS, pode ser IHS também, tá? Não é só JHS, porque o I e o J têm o mesmo som de I, né? Jesus, né? Pode ser também. Então, ali, o pelicano, o que que é? É um animal que ele dá de comer para os seus filhotes, e os filhotes, eles pegam de dentro do bico do pelicano o peixe, né? E quando falta peixe, não tem peixe mais, né? E os filhotes estão morrendo de fome, o pelicano, ele é um animal que ele abre o bico para os filhotes, e os filhotes comem, olha que coisa ruim, né? Mas os filhotes comem as entranhas do pelicano e o pelicano morre, dando a vida dele mesmo para os filhotes, né? Como Jesus fez com a gente, né? Deu a sua própria vida para nos salvar, né? Então, essa é uma figura muito interessante, né? É uma figura, a gente quase não vê essa figura, né, do pelicano, mas ela existe, essa figura, e ela está numa oração, né, de São Tomás de Aquino. Ele fala assim: bom pelicano, Senhor Jesus, limpai-me mim, imundo e tal. Então, bom pelicano, né, esse pelicano que dá a vida pelos seus filhotes, certo? E a última figura ali tem uma espécie de P com um X, né? Uma figura, também muito antigo essa imagem aí, né? A gente vê bastante na igreja. O X e o P é Cristo, porque em grego Christus se escreve com XP. A palavra começa com X, parece, né? Um XP, mas em grego a letra X, o Ki, né? E a letra Rho. Então, é Cristo, certo? Mas começa com XP, X-Ro, Ki-Ro, tá? É assim que começa. Então, esse X
e o P. E ali você vê umas letras, né? Aparece A e W, mas na verdade o alfabeto grego é alfa e ômega. Então, o princípio e o fim, a primeira letra e a última. Então, quer dizer que Cristo é o princípio e o fim, é tudo, né? Cristo é tudo, certo? Ok? Quantos símbolos, né, gente? Meu Deus do céu. Existe um dicionário de símbolos, tá? Vocês podem procurar nas papelarias, é um negócio grosso, assim. Lá tem bastante coisa mesmo, a gente tem muitos símbolos mesmo, tá? Então, os símbolos, terminando o texto ali, os símbolos usados na celebração da missa ajudam a compreender que, pela Eucaristia, nós fazemos parte do banquete que Deus nos preparou, a vida plena entre todos os irmãos. Que símbolos são esses da missa? Né? Nós temos o pão, temos o vinho, temos uma aguinha lá que o padre passa a mão assim na água, no ofertório, né? Quantos símbolos nós temos, né? Até a questão, por exemplo, a gente fica de pé, fica sentado, fica de joelho, é símbolos, né? Simboliza alguma coisa, tá? Depois eu quero que vocês pesquisem sobre isso, tá? Não vou falar muito, não. Nós temos, por exemplo, em algumas missas, né? A gente entra com incenso, né? A gente, por exemplo, vai ler a palavra, não é em qualquer lugar, percebem? Não lê lá, o leitor não pega o livro e lê no colo dele, né? Lá na cadeira. Né? Vou ler aqui para você. Não, não é. É lido num altarzinho, né? Que se chama... que eu esqueci agora. Mas é no altar da palavra. E depois tem o altar da Eucaristia. O altar é um símbolo, né? Ok? Já falamos sobre isso, né? Então, gente, de lição de casa, tá? É isso que eu quero que vocês pesquisem, tá? Mas vamos chegar na pesquisa. Então, primeiro leia de novo, né, o texto, escreva um versículo que mais te chamou a atenção e por que que ele te chamou a atenção. Descreva com suas palavras o altar do incenso no texto bíblico. Então, com as suas palavras, escreva como era esse altar, tá? E descreva também com as suas palavras como é o altar da São Jorge. Vocês lembram? Faz tempo, né, que a gente não vai lá, né? Mas tem fotos ali, na pesquisa na internet tem fotos da igreja de São Jorge, né? E vocês vão achar, com certeza, vão descrever com as suas palavras. Escreva o que representa os símbolos encontrados em nossas celebrações. O que é a água, o sal, a luz, a cruz, o vinho, o pão, o óleo, o incenso, flores, aliança, fogo. Alguns a gente já falou ao longo, né, do nosso curso aqui de catequese, mas alguns vocês vão ter que pesquisar. Tá? Ok? Escreva quais são os gestos e posturas corporais que a gente usa para celebrar e o que significam. Então, o que significa os gestos? O que significa fazer o sinal da cruz? Né? Que tipo de sinal da cruz eu faço? Eu faço um antes do Evangelho, né? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-me Deus Nosso Senhor de nossos inimigos. Certo? Momentos que eu estou de pé, momentos que eu estou sentado. Por que eu sento? Por que eu fico de pé? Por que eu ajoelho? Né? Então, pensem quais são os gestos, pensem em toda a missa, assim, que gestos que a gente faz, que gestos que o padre faz, se vocês veem, às vezes, o padre fazendo algum gesto, né? Então, pensem em toda a missa e tentem achar ali esses símbolos, tá? Que nem o Homer está fazendo ali, tá? Ficam pesquisando ali e achando. Uma hora vocês acham o que é, tá? Quais símbolos cristãos você tem em casa? Né? Nós temos símbolos cristãos, né? Aqui, ó. Né? Se a gente não fosse cristão, ia ter a Nossa Senhora Aparecida em casa? Não, né? Nós temos aqui um quadro da Última Ceia, né? Que é um quebra-cabeça, certo? Nós temos o quê? A grande Bíblia, né? A Bíblia Sagrada. Ok? Que outros símbolos você tem em casa? Né?
Meu, eu tenho aqui, meu Deus do céu, tem um altar aqui cheio de santinhos, então, né? Então, como sua família cuida desses símbolos? O que vocês fazem? São símbolos, claro, né? Mas a gente tem que ter carinho por esses símbolos, né? A gente tem que ter um carinho. O que a gente faz para cuidar disso, certo? Pensem, me respondam. Pessoal, então, tem um símbolo aqui, ó, tá vendo? Tem vários símbolos aqui nessa figura também, né? A gente falou de alguns, né? Agora vocês já entendem ali, ó, aquele alfa ômega, né? O ômega ali está um pouco diferente daquela outra imagem que a gente viu, né? Mas a gente tem o Rho, né? O Rho e o X ali, o P e o X, o pão, o peixe, o ictus, né? Ok? Vamos lá. O creio é o símbolo da nossa fé. O creio é o que a gente diz naquilo que a gente acredita, né? Eu creio, eu acredito naquelas coisas. Então, como hoje é o nosso encontro de símbolos, vamos ler, rezar o creio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Antes de terminar, procure, quando você entrar na igreja, procure ver se você acha esses símbolos que a gente comentou. Por exemplo, na igreja da São Jorge, tem uma mão assim, ó, lá em cima no mosaico, que 3 dedos significa o quê? A Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, certo? E daí tem uma pomba, significa o quê? O Espírito Santo. Então, é a mão de Deus Pai, daí a pomba e Jesus misericordioso. De Jesus misericordioso saem raios azuis e raios brancos, né? É isso? Vermelho? Não, vermelhos e brancos, né? Ou azuis, não sei, agora me deu um branco. Tá? Mas tudo bem, saem esses raios, né? Se vocês contarem os raios, tem tem 12 raios de um lado, né? Okay? E 9 do outro, certo? 12 é o povo de Deus, é um símbolo, né? 12 é o número do povo de Deus. E os 9 os 9 seriam 3 vezes a Santíssima Trindade, né? 3 vezes 3, né? É bem importante esse número aí. E a soma, né? 3 vezes 3, 9 mais 12, 21. 21 seria 3 vezes 7, quer dizer, a Trindade é perfeita. Símbolos, tá? Nós podemos encontrar símbolos em todos os lugares, né? Em todos os lugares. É só começar a prestar atenção. Nada do que é colocado na igreja é colocado à toa, é colocado de uma maneira, é tudo bem pensado, é tudo bem refletido, né? Para as pessoas, de repente, se maravilharem com aqueles símbolos lá, tá? O Senhor nosso Deus nos dê a graça de sentir profundamente a alegria da sua comunhão hoje e sempre. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Mais um símbolo, né? Fazer o sinal da cruz. O que significa esse símbolo, né? É muito profundo, gente. Procurem o que significa o sinal da cruz, vocês vão ficar impressionados. Um beijo a todos. Fique com Deus. Até a semana que vem, nosso último encontro.